Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar em seu lar. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, pare um momento e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco, hoje aprendendo a palavra do Senhor. Escola Bíblica Dominical é a sua escola bíblica de todos os domingos pela manhã, onde não só aprendemos a palavra do Senhor, mas adoramos ao Senhor. Nesta manhã nós queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que por questões de limitação não podem estar fisicamente na congregação, na escola bíblica dominical de maneira física, mas não tem problema porque a Rede Brasil leva a escola bíblica dominical até você. E queremos agradecer a audiência dos nossos irmãos e, como sempre aqui falamos, abra os braços neste momento, abra os braços e receba aí um forte abraço, um abraço bem gostoso ali, olha. Eita, abraço do pastor Ailton, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Deus continue abençoando você, meu irmão, minha irmã. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nos concede de poder mais um dia poder contemplar a Tua criação, poder, Senhor, contemplar a Tua glória e sermos objetos de Tua misericórdia. Queremos pedir neste momento, Senhor, uma bênção em favor de todos os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Ó, Senhor, que a Tua boa mão de Deus nesta manhã esteja presente, Senhor, nesta escola bíblica dominical e que o Teu Santo Espírito venha falar poderosamente aos nossos corações. Ajuda, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o Teu filho, o evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, ajuda os Teus filhos, ó Senhor. Queremos Te pedir também, Senhor, pelas escolas que estão neste momento, ó Pai, em plena operação, os professores, os alunos, continua despertando o Teu povo a participar da escola bíblica dominical, Senhor. Capacita homens e mulheres, Senhor, os vocaciona para que estejam exercendo, Senhor, a sua adoração na igreja, ó Deus. Continua nos ajudando nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Se você não tiver um exemplar da harpa cristã, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela, assim que você nos acompanhe e possamos juntos cantar como um grande e lindo coral. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, que não há nada melhor do que no primeiro dia da semana iniciarmos a semana adorando ao nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que privilégio estarmos reunidos para louvar ao Senhor. E assim como nos foi oportunizado, vamos abrir as nossas harpas e adorar ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Agradecemos ao escalado desta manhã, também fazemos uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente. Vamos formar um grande coral, hino de número 58 da nossa harpa. Não temas,
Glória a Deus. Não temas, contigo eu sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos, eles murchos estão. Os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Aleluia! Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como é reconfortante reafirmarmos essas verdades. O Senhor está conosco, aleluia. Hino de número 61, nessa mesma temática, Deus tomará conta de ti. Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa
descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Diga assim: Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 11. Lição que tem como título A Promessa de Provisão. O texto áureo está em Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática nos diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a provisão das necessidades básicas. O segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais. E o terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 31. Nós vamos, nesse momento, dispor o texto em tela, a fim de que você nos acompanhe nesta leitura. Mateus, capítulo 6, versículo 25, nos diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos ajude nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecer pela leitura da sua palavra e pedir ao Senhor que use o seu filho que irá ministrar esta lição. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Ó Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor para com a tua criação e muito mais para com os teus filhos, Senhor. Nós queremos neste momento pedir a ti
que tu venhas usar o teu Filho, Senhor, e através do teu Filho tu venhas falar aos nossos corações e nos ensinar as verdades que queres reforçar em nossa mente e o nosso coração. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos adorar não com os nossos louvores, que também louvor é adoração. Vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, participando desse culto. E todo culto tem um momento que é o momento de adorar a Deus também, através dos dízimos e das ofertas. Ofertar, dizimar, pagar um voto é um ato de gratidão, mas também é um ato de adoração a Deus. Isso deve ser feito de maneira voluntária, com um coração alegre, agradecido a Deus, reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas finanças, reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas, pois é Ele que supre todas as nossas necessidades. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, que está registrado lá no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, Êxodo capítulo 35 e o versículo número 5, que reforça tudo isso que nós estamos falando. Diz assim a palavra de Deus: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Duas palavras que merecem destaque nesse versículo: coração. E a outra, voluntariamente. O voluntário, e nós podemos destacar mais uma: disposto. Olha que coisa bonita: disposição, voluntariedade e amor. Ou seja, o coração representa o amor. Então é assim que a oferta tem que ser feita, com o coração disposto, como um ato voluntário e por amor a Deus, reconhecendo a sua soberania. Então, se você pode fazer esse ato nessa manhã de domingo, faça com amor, faça com dedicação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, que está em outro estado, que não pode vir à igreja como os demais podem vir, então vem disponibilizando alguns canais e vai aparecer agora aí na sua tela. Primeiro canal, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem a chave do Pix, que é o CNPJ. Está aparecendo na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer, faça como ato voluntário, faça por amor, faça com o coração disposto. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Quero convidar você para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento. Vamos agradecer pela vida, vamos agradecer pelo pão que chega sobre as nossas mesas, vamos agradecer pelo cuidado de Deus com cada um de nós, com os membros da nossa família, e vamos também fazer o seguinte: nessa oração vamos incluir as pessoas que estão desempregadas. Deus pode abrir uma porta de trabalho e Ele é tão poderoso que pode abrir até mesmo hoje, no dia de domingo. Chegue diante de Deus com fé, com confiança, crendo que Deus pode fazer tudo. Nos acompanhe nessa oração, onde você estiver, ore conosco. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, Cristo eterno, nós estamos diante de Ti para Te agradecer, para Te louvar, para Te exaltar, para dizer que Tu és grande, que Tu és eterno
E queremos agradecer pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo pão que chega nas nossas mesas, pelo nosso emprego, Jesus, pela nossa família, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, te adorando, te louvando e te exaltando. Nesse momento, recebe a nossa adoração através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E, Pai, queremos acrescentar nessa oração aquelas pessoas que estão desempregadas. Usa de misericórdia com os teus filhos, meu Deus. Pai, abre porta de trabalho. Ajuda esse pai de família, ajuda esse jovem que está se preparando para um emprego. Tem misericórdia daqueles que estão estudando para enfrentar concurso público. Que a tua mão santa, poderosa, possa estar estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos. Assim te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil e nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com um hino. E o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, convida o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, para louvar o Senhor com mais um hino. E você vai ficando conosco, adorando e louvando ao Senhor Jesus, pois daqui a pouquinho Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 467 da nossa harpa cristã, Sobre as Ondas do Mar. Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Aleluia! Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego dirá, sobre as ondas poderás andar. Com fé diga assim: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento da exposição da palavra do Senhor, da exposição da lição de hoje, como já mencionamos. Nossa lição, hoje estamos estudando a lição de número 11, que tem como título A Promessa de Provisão. Então, é importante que agora você, meu irmão, minha irmã, que tem aquele caderninho de anotações, esteja aí com seu caderninho de lado, com sua Bíblia ou com sua revista de escola. Você pode até dizer assim: mas pastor, não tem uma revista de escola. Não tem problema, a Rede Brasil resolveu isso. Ela vai dispor um texto
da revista em sua tela e você vai, a partir de sua casa, ler o texto que estará sendo exposto aqui na tela e você não vai perder nada da revista, porque é assim que a Rede Brasil, nosso pastor, se preocupa, é com o seu bem-estar, com a qualidade naquilo que está sendo comunicado. Então, aproveite este momento, pare o que estiver fazendo, o momento da exposição é o momento em que você deve estar ligadinho aqui, focado no ensino da palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e ele já está com oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria de estarmos na Escola Bíblica Dominical para estudarmos mais uma lição. Nós vamos estudar uma lição que é muito importante e uma lição que fala muito aos nossos corações e com certeza, por intermédio da sua santa palavra, Deus tem uma mensagem para as nossas vidas. Uma mensagem de consolo, uma mensagem também de esperança, uma mensagem de provisão. E a lição de hoje, a lição de número 11, que vai aparecer agora na sua tela, tem esse título, A Promessa de Provisão. E o nosso textuário diz o seguinte, vamos ler o textuário junto. Você que está em casa, se você puder nos acompanhar lendo o textuário, vamos ler juntos, eu e você. Vamos interagir? Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. A nossa verdade prática, vamos ler junto a verdade prática? Nos acompanhe também, onde você estiver aí na sua casa. Vamos ler junto. 1, 2, 3. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Vamos agora comentar o título da lição? Vamos comentar o título da lição? Sim, e merece também aqui não uma observação, merece também aqui ser dito que toda a nossa leitura bíblica em classe, daqui a pouquinho a gente vai pegar o texto bíblico e vai ler. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 31, que por sinal o pastor já leu aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta para fazer um comentário, na verdade, desses versículos. Mas vamos lá para o título da lição, vamos fazer um comentário bem rápido. Durante esse trimestre, nós estamos trabalhando as promessas de Deus. Se você pegar a sua revista, o título do trimestre é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E você viu na lição de número 1 que existem promessas condicionais e promessas incondicionais. A promessa condicional são várias e nós temos uma aqui, mais uma para ser estudada, que é justamente a promessa de provisão. Ela é condicional? Sim, porque também depende da gente. Deus requer de nós algumas coisas. Deus provê, mas também exige de nós algumas coisas. Então, promessa de provisão. Mas prover o quê? Como o ser humano é um ser integral, corpo, alma e espírito, vamos colocar na sequência bíblica, né? Espírito, alma e corpo. Então, Deus provê as nossas necessidades. Não só necessidades materiais. Nós precisamos de comer, de se alimentar, beber água, nós precisamos de moradia, de segurança. Então, não é somente as necessidades materiais, biológicas. Deus não só provê esse tipo de necessidade, mas também Deus provê as necessidades da alma, dos sentimentos, das emoções e, claro, do espírito. Então, Deus provê as necessidades materiais, as necessidades da alma, e Deus também provê as necessidades, ou a necessidade principal do ser humano, que é a necessidade de salvação. O autor da lição, o pastor Alinai Cabral, ele foi muito feliz, porque geralmente quando a gente analisa
Mateus capítulo 6, é comum a grande maioria dos escritores focar somente naquelas necessidades materiais. Mas não temos só a material, nós temos as necessidades espirituais, e a maior necessidade espiritual é justamente a necessidade de salvação. Para isso, o autor da lição, ele dedicou um tópico, que é o tópico 3, somente para falar das necessidades espirituais, que é aqueles que ainda não têm um encontro pessoal com Cristo, que pode fazer nessa manhã de domingo, um encontro pessoal com Ele, suprir essa necessidade. Mas para nós que somos crentes, salvos em Cristo Jesus, existem também necessidades espirituais. Necessidade de direção de Deus, necessidade do batismo com o Espírito Santo, necessidade de um revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, necessidade de ter acesso aos dons espirituais e vivenciar justamente ele, e claro, necessidade da direção de Deus. Então, a nossa lição, nós podemos fazer essa divisão nela, essas duas grandes divisões, ou dois blocos de conteúdo, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar sobre isso aqui. Necessidades de caráter materiais e necessidade de caráter espiritual. Então, Deus provê. Tenha, meu querido irmão em Cristo Jesus, plena convicção nessa manhã de domingo, que Deus provê todas as nossas necessidades. Os versículos que nós lemos, que é Mateus capítulo 6 e versículo 25, diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haver de vestir. E se a gente der prosseguimento ao texto, esse é o versículo 25, mas no versículo 26, Deus vai fazer uma pergunta. Estou falando Deus, né? Mas textualmente falando, o Senhor Jesus irá fazer uma pergunta. O que é que vale mais? É a vida de um pássaro ou é a sua vida? Essa resposta daqui a pouquinho a gente vai dar no transcorrer da nossa lição. Mas eu já quero dizer a você nessa manhã, Deus provê todas as necessidades que uma pessoa precisa dentro da vontade soberana dele. Vamos entrar no comentário da nossa lição. Essa lição está distribuída em 3 tópicos. Vamos para o primeiro tópico, que vai aparecer agora na sua tela, a provisão das necessidades básicas. Tópico 1 e o subitem 1, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6, do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos seus discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou, volta a tela aqui para a gente, afirmou, sim, está faltando ler o versículo, mas vamos ler ele, mas só que nós vamos ler esse versículo junto com os demais. O que é que esse primeiro tópico está dizendo? Antes da gente fazer a leitura, pega a tua Bíblia, o livro-texto da Escola Dominical é a Palavra de Deus, pegue sua Bíblia que está e abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, e o versículo 25, nós vamos ler esse texto juntos. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Querido irmão em Cristo Jesus, desse tópico 1 que a gente está lendo aqui, esse subitem, o título é Não Fique com Ansiedade. Confie, creia, Deus está no comando, Deus está cuidando da sua vida. Lá no Sermão do Monte, que é um sermão grande que o Senhor fez, está registrado justamente no livro de Mateus, como o autor da lição disse, vários são os assuntos que ele trabalhou, mas tem um momento que ele para trabalhar justamente as necessidades. E ele sabe das necessidades. E ele não chega dizendo assim, eu vou dar isso, eu vou fazer isso, aquilo outro. Não, a primeira coisa que ele trabalha é a questão da ansiedade. Olha o capítulo 6 e o versículo de número 25 e o 26.
Diz assim a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia conosco, acompanha. Nós já lemos o 25, vamos fazer o seguinte, vamos ler o 26? Olhai para as aves do céu, é o Jesus está dizendo aos seus discípulos, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Versículo 27 diz assim, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Ou seja, aumentar a própria estatura. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha a pergunta feita pelo Senhor Jesus. Olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros do céu, e quem é que vale mais? São os lírios? Ora, são as aves do céu? Ou é você que é ser humano, você que é a imagem e semelhança de Deus? O que Jesus está dizendo é que os discípulos reflitam. Se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das plantas, será que Ele não vai cuidar também de você? Ele está cuidando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo aquilo que somente Ele pode fazer. Está cuidando do teu futuro. E o Senhor ainda vai mais adiante dizendo assim, nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir como eles. Ou seja, essa veste das plantas, esse cuidado que em Deus foi justamente o Senhor Jesus. Vamos ler mais um pouco esses versículos, é tão bom. Você está sentindo a presença de Deus aí na sua casa? Deus está falando ao teu coração, dizendo assim, descansa em Deus, Ele está resolvendo tudo. Ele está providenciando todas as coisas, aquilo que é necessário. O trabalhar de Deus é diferente do nosso trabalhar. É só confiar. Não é fácil vencer a ansiedade. Ninguém está aqui dizendo que seja fácil resolver todos os problemas, que a ansiedade vai embora com a maior facilidade. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que você deve descansar. Não se preocupe tanto. Porque, meu querido, deixa eu lhe dizer nessa manhã, a minha preocupação, a sua preocupação, não vai mudar a rotação da Terra, não vai diminuir o dia. Se o dia tem 24 horas, ele não vai ficar com 12, com 6, ele não vai aumentar para 30, para 40. Os dias que compõem o ano não vai aumentar, o ano não vai ter somente 10 dias, não. Então, as nossas preocupações, ela não consegue mexer com as coisas que já estão estabelecidas. Eu estou falando isso para você pensar numa coisa, pensar em algo nessa manhã, que você precisa descansar, que a sua preocupação não vai fazer o sol levantar mais cedo, descer mais tarde, não. Mas se você lançar essa ansiedade, lançar esses cuidados e confiar que tem um Deus no céu que cuida, que zela pela gente, pode ficar certo que você vai ter mais paz e tranquilidade na sua mente, no seu coração, porque Deus está agindo. Vamos lá para o capítulo 6 e o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Então é descanso.
é tranquilidade. Mas antes da gente continuar ainda nesse tópico 1 da nossa lição, que nós, nessa fala nossa, nós já contemplamos o subitem 2, e eu preciso, o subitem 2 e o subitem 3, que fala do alimento diário, que fala da veste diária. Nós também precisamos ter o cuidado, também aqui, ter prudência. Com o quê? Eu sei que Deus cuida, eu sei que Deus trabalha, eu sei que Deus está providenciando todos os meios, que Ele mantém a nossa vida, a nossa veste, e isso é um motivo da gente agradecer. E, meu querido irmão, não deixe a preocupação, a inquietação, tirar o foco seu da vida espiritual. E outra, olhe para o que você tem. Talvez não é muito, não é a melhor casa, não é o melhor carro, não é o melhor emprego, mas é o seu carro, é sua casa, é seu emprego, são seus filhos, são sua esposa, está junto de você, é a sua família. Talvez não seja tudo perfeito, mas você sabe que tem gente querendo ter o que você tem. Então, agradece a Deus. Então, que muitas vezes a gente chora e reclama por aquilo que tem gente chorando, reclamando, querendo ter aquilo que a gente tem. Então, observe os livramentos que Jesus já lhe deu. Observe as portas que Jesus já abriu. Pare para pensar nas coisas que Ele já lhe deu. E claro, que Ele já lhe deu perdão de pecados. Ele já escreveu o seu nome no céu, no livro da vida. Tem cuidado muito de você. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em nossa mente. Mas é claro, também precisamos ter prudência. Em qual sentido? O fato de dizer que nós devemos descansar no Senhor, que nós devemos acabar com as inquietações e ter certeza que Deus trabalha, isso não exime as nossas responsabilidades. Aquilo que é para eu fazer, eu vou ter que fazer. Quem tem que procurar emprego sou eu. Quem tem que estudar sou eu. Quem tem que ir mais adiante, caminhar, é eu e você. Então, você está percebendo que nossas responsabilidades existem. O fato de dizer descansa não é ficar em casa dentro, não é ficar em casa, cruzar os braços e dizer assim, vai chegar na minha porta. Eu sei que Deus pode fazer isso e muito mais. Mas o que o Senhor Jesus está falando nos nossos corações é descansa no sentido de confiar. Na segunda-feira, está precisando de emprego? Pega o seu currículo, coloca debaixo do braço. É claro que hoje a maioria é digital, mas você está me entendendo. E saia com ele confiando que Deus vai abrir a porta. Trabalhe confiando que Deus pode abrir uma porta dentro de outra porta. Está com algum problema de saúde? Confie que Deus pode lhe curar, ou através dos médicos. Ou se Ele não quiser curar, está dentro da vontade soberana de Deus, na vontade soberana de Deus, mas confie. Vai resolver algum problema sério no outro dia? Descanse, saia confiante que existe um Deus que está controlando tudo e todas as coisas. Então, o fato de falar de descansar, de aquietar-se, não significa que tem que ficar dentro de casa com os braços cruzados. Tem um texto bíblico que merece também ser lido, que não entrou na lição, mas você vai ler conosco aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro de Timóteo, ou seja, deixa eu só fazer uma correção. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 10 e o versículo 11. Veja só, para nós evitarmos os extremos. Qual seria os extremos? É aquele que quer todo descansando em Deus e não quer trabalhar, não quer procurar um emprego. Isso não é bíblico. Bíblico é descansar e confiar. Isso é um extremo perigosíssimo quando a gente começa a ver as pessoas não querendo fazer mais nada porque está dizendo que está esperando no Senhor. Olha o capítulo 3 e o versículo 10. Segundo livro aos Tessalonicenses. Porque, quanto ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ao versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Tem versões da Bíblia que vai dizer que estava se intrometendo em coisas alheias.
Então, meu querido irmão, a palavra de Deus, veja como a palavra de Deus tem os seus cuidados, assim, as suas recomendações para tudo, para evitar justamente esse extremo. Então, vamos concluir o tópico 1. Nesse tópico 1 da lição, a palavra que fica para a gente é confiança. Vamos confiar, vamos crer, vamos para frente. Jesus está contigo, crente. Jesus é bom. Descansa esse coração. Vamos para o tópico 2 da lição, porque o tópico 2 agora vamos falar de ansiedade. Vamos lá. Vai aparecer na sua tela. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Porquanto somos seres inteiros, assim sendo o que se passa na alma reflete no corpo, ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, ela sente afeto, ela sente alegria. Por isso a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos justamente com os outros. Ansiedade no mundo. Vamos dar continuidade a essa leitura que eu quero fazer o fechamento depois desse tópico em conjunto. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisão. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Presta bem atenção nisso, crente, isso que está aparecendo aí na tua tela. Veja que informação importante. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como os outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Volta a tela aqui para a gente e vamos comentar. Falamos logo no início que o ser humano é um ser integral. Corpo, alma e espírito é o ser humano. Então as necessidades não são somente materiais, são necessidades também emocionais. Então Jesus tem um cuidado de alegrar o crente na hora que ele precisa, de alertá-lo quando ele precisa. A presença do Espírito Santo de Deus é coisa tão boa na nossa vida que vai suprindo justamente as necessidades emocionais que nós temos, não somente de caráter espiritual. Mas o que nós lemos também, lá no tópico 2 e o subitem 2, foi essa questão da ansiedade. A ansiedade, ela é um dado alarmante hoje no mundo, porque a Organização Pan-Americana de Saúde diz que, no caso dos transtornos mentais, são 300 milhões de pessoas que são afetadas no mundo. Então, um número extremamente alto. E vindo aqui para o Brasil, 18,6 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. É bom deixar claro que, quando estamos falando de ansiedade, existe ansiedade que ela é natural, que ela é própria justamente do organismo humano. E todo ser humano normal vai passar e tem a sua predisposição e ela vai ter, em algum momento, ansiedade, que é até uma forma da pessoa se precaver, faz parte do organismo humano. Isso aí é normal. A outra ansiedade, que é aquela que Jesus está pontuando, é aquela ansiedade descontrolada, é aquela ansiedade que ocupa todas as funções da sua vida, que ele paralisa. É esse problema e essa ansiedade que Jesus diz, não andeis ansiosos. Ou seja, isso que ocupa a tua cabeça diariamente, que tira a tua hora, que tira, né, você muitas vezes das funções da própria vida, das funções básicas da casa, do emprego, porque a cabeça é só pensando numa única coisa. Então, o que o Senhor está condenando não é a ansiedade, aquela do ponto de vista natural, daquela que qualquer ser humano tem, isso não é um pecado. Está se falando daquela ansiedade que ocupa a cabeça da gente todos os dias, que afeta o relacionamento, que afeta o nosso relacionamento, inclusive com Deus.
Porque muitas vezes a ansiedade é tão grande que a pessoa não ora mais, não lê mais Bíblia. Então é esse tipo de ansiedade que o Senhor está condenando aqui. E meu querido irmão, como é que a gente faz para resolver isso? A Bíblia tem algumas recomendações. Veja o cuidado que nós estamos tendo aqui de dizer a você, antes de falar das recomendações. Existe ansiedade que é natural, existe ansiedade, essa que a gente pode resolver. Existem aqueles transtornos de ansiedade que precisa de ajuda médica. Nós estamos falando não desse alto grau da ansiedade, mas sim dessa, que um conselho, que a ajuda da palavra de Deus resolve. Se a gente mudar o pensamento, resolve. Vamos ver a solução para isso? No tópico 2 da lição e o item 3, coloca aí na tela, por gentileza. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos. Tópico 2, item 3, está lá. O título é A Solução para a Ansiedade. Observa bem, a nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, nem mesmo as emocionais. Mateus capítulo 12 e o versículo número 15. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar dos pensamentos e a guardar o nosso coração e depois a lançar a nossa ansiedade em Deus. Abre a Bíblia conosco, por gentileza. Vamos falar um pouquinho mais perto hoje. O que é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Que solução a gente tem? Quer dizer, vamos fazer uma pergunta melhor? O que é que a palavra de Deus tem a falar para nós nessa manhã? Como é que a gente deve cuidar? O versículo tão conhecido, Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Eu vou ler bem pausadamente, que a primeira solução que a Bíblia oferece para a gente é: cuida dos teus pensamentos, cuida da tua cabeça. O que é que está se colocando nessa mente? O que é que está ocupando a tua mente diariamente? É de manhã, é de tarde, é de noite? Os pensamentos, as preocupações, a preocupação com o futuro, preocupação com os filhos. Deixa eu dizer algo que eu acredito que seja a orientação de Deus para a tua vida. Deixa eu falar aqui mais perto de você. Está preocupado com o futuro? Mas o futuro não aconteceu ainda. O futuro existe em perspectiva, ou melhor, em expectativa. Ele existe em expectativa, mas ele ainda não aconteceu. Está preocupado com os filhos? Como será o crescimento deles? Em qual escola vão estudar? Se vai fazer faculdade? Com quem vai casar? Meu querido irmão em Cristo Jesus, descansa em Deus. Descansa no Senhor. Está preocupado com o emprego? Achando que está chegando o final do ano, pode perder o emprego ou não? Se perder, Deus tem um caminho, tem uma solução para a sua vida. Você não vai ficar sem nada. Vai virar o ano e ainda não conseguiu um emprego novo? Descansa no Senhor, faça a sua parte. Como nós já falamos aqui, saia com o currículo na mão, mas saia confiante, mas descanse justamente em Deus. Nessa manhã de domingo é a palavra de Deus para o teu coração. Lembre disso, a sua ansiedade não vai mudar o curso da lua, nem o curso do sol, nem o curso dos planetas. Por isso te tranquiliza. E como é que eu faço isso? O que é que está ocupando a tua mente? Vamos falar de pensamento hoje. Vamos falar de pensamento, vamos falar de cabeça. Lê comigo hoje, nesse momento aqui. Se você tiver uma Bíblia, abra a tua Bíblia aí. Capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vá somando aí comigo, vá contando. Tudo que é verdadeiro. 1. Tudo que é honesto. 2. Tudo que é justo. 3. Tudo que é puro. 4. Tudo que é amável. 5. Tudo que é de boa fama. 6. Tudo. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Está percebendo? Coloque na sua cabeça só coisas boas. Controle a cabeça, que a ansiedade também controla. Outro versículo que não entrou na lição, mas que merece aqui a nossa
Atenção, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha a recomendação paulina. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, ou seja, do céu, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o versículo 2. Já que nós já ressuscitamos com Cristo, temos nova vida com Ele, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Olha a preocupação que o apóstolo São Paulo tem aqui. Pensar nas coisas que são lá de cima. Pense que você tem um Deus. Não é que pensar na possibilidade, pensar porque é real. Tem um Deus que nunca perdeu o controle da história. E você acha que vai perder o controle da sua vida? Que nunca perdeu absolutamente nada, que controla tudo. Como Jesus disse, se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida das plantas, cuida também de você. O que é que a gente faz? Cabeça. Pense nas coisas que são de cima e você vai ver que esse nível de ansiedade também vai parar. Mas tem outra recomendação também. Vamos voltar lá para o nosso texto? Vamos lá para a lição? Primeiro livro ele cita primeiro livro de Pedro. Ele cita primeiro livro de Pedro. Vamos abrir a Bíblia. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Capítulo 5, versículo 6 e versículo de número 7. Olha a outra recomendação para a gente. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Antes de ler o versículo número 7, veja que a recomendação paulina é essa. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ou seja, torne-se dependente do Senhor. Se coloque debaixo da soberania de Deus, o Deus que é soberano, que criou os céus, a terra, que governa tudo, mantém tudo. Então, humilhe-se perante Ele, coloque debaixo, seja dependente justamente de Deus. E ainda diz mais o versículo, que a seu tempo, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Ele exalta. Aí no versículo 7 ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então, qual a segunda recomendação? Lançar a ansiedade nos pés de Deus. Como a gente faz isso? Descansando e confiando. Então, esse tópico 2 da lição mostra um mundo ansioso. São 300 milhões de pessoas, transtornos mentais. Um Brasil ansioso, mais especificamente 18,6 milhões de pessoas com ansiedade. Um mundo ansioso. Aí vem a recomendação bíblica. Pense nas coisas que estão de cima. Lança a tua ansiedade nos pés de Cristo. Deixa justamente Ele trabalhar na tua vida. Fica tranquilo. Deus está providenciando tudo. Eu vou lá para o tópico 3, mas estou sentindo uma coisa tão boa aqui nesse estúdio, aqui nesse culto. Eu sei que é Deus falando ao teu coração. Ele está providenciando todas as coisas. Vamos para o tópico 3 da lição, falar agora de uma necessidade, que é uma necessidade vital para o ser humano. Vamos falar da necessidade de salvação. Nesse momento, a gente vai dividir o tópico 3 em 2 grandes momentos, assim, para facilitar a vida da gente e a gente poder ganhar tempo. Nós temos necessidades espirituais. O tópico 3 é provisão das necessidades espirituais. Olha o tópico ali. Se são necessidades espirituais, então nós temos 2 necessidades espirituais. A primeira é de salvação, para quem ainda não aceitou Jesus como Salvador. E a segunda é da presença e da direção de Deus. Vamos logo lá na necessidade de salvação. Volta a tela aí para a gente. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Romanos capítulo 5 e versículo de número 12. Volta a tela, vamos falar sobre isso. Você já viu aqui em outros programas.
Romanos capítulo 5, versículo número 12. Abre o texto bíblico. Vamos ler junto esse texto. 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão e Eva, os nossos pais, pecaram, onde houve a queda, o pecado atingiu a todo ser humano. E o que é o pecado? Essa separação entre Deus e o homem. Afetou a comunhão, deixou o homem distante de Deus. Então há uma necessidade vital no ser humano de salvação. Aí Deus providenciou quem? Seu Filho, para salvar esse homem perdido. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a pessoa pode ter a melhor casa, o melhor carro, pode estar no melhor conforto de sua vida. Pode até dizer assim, eu tenho tudo o que necessito, mas se falta Jesus, faltou tudo. Pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a saúde do mundo, os melhores amigos que você possa imaginar do mundo, as melhores perspectivas de futuro, mas se está faltando Jesus, está faltando tudo, não é somente alguma coisa não. Está percebendo que Deus tem uma preocupação muito grande? A gente está falando para um público imenso, pessoas que estão em outro país, pessoas que estão em casa. Se tu quiser fazer um encontro pessoal com Cristo nessa manhã, faz um encontro pessoal com Ele, para suprir essa necessidade, porque tem uma lacuna no ser humano, tem um buraco aí no ser humano que só quem consegue tapar é Jesus, é quando a pessoa tem um encontro pessoal justamente com Ele. Vamos ler um versículo bem conhecido, João 13,16, porque Deus está disposto a salvar a tua vida, independente da condição que você estiver. Não interessa se vem da melhor família, se vem de uma família, talvez, um passado bem complicado, bem difícil. Não, interessa que Jesus salva, mesmo Jesus, que salva. O centurião Cornélio está lá em Atos capítulo número 10, homem piedoso, temente a Deus, que dava esmola constantemente, um homem que tinha uma boa reputação no meio da sociedade, um homem que até que as suas, mesmo sem ter aceitado Cristo, as orações chegaram lá em cima das regiões celestiais, que teve a visita de um anjo, quer dizer, um homem nobre. Então mesmo Jesus, que salva este homem nobre, lá no capítulo 10 está lá, porque as obras não salvam ninguém não, quem salva é Jesus de Nazaré. Se as obras salvassem, Cornélio tinha subido direto. Mas o mesmo Jesus que salva Cornélio é o mesmo Jesus que libertou o gadareno, homem preso, amarrado pelas forças satânicas. A Jesus salvou o gadareno. Por quê? Porque a necessidade que tinha em Cornélio também tinha nele. Qual era a necessidade? Salvação. Aí João 13,16, olha que versículo lindo, 13,16 do livro de João, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Duas sentenças esse texto pode ser dividido aqui. Duas grandes verdades. Porque Deus amou e deu o seu Filho. Primeira sentença. A segunda, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Deus fez a parte dele, amou e entregou o seu Filho. Quem faz a parte de se entregar para Jesus é você. Supra essa necessidade de salvação, meu querido ouvinte da palavra de Deus e telespectador. Se você ainda não fez esse encontro com Jesus, faça esse encontro com Jesus para ele suprir essa grande necessidade espiritual que existe em você. Agora, saindo do subitem 1, necessidade de salvação, vem agora uma palavra para nós que somos crentes. É a necessidade da presença e da direção, olha aí, de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem
é da presença e da direção de Deus na vida. Cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo. Nós precisamos ler alguns versículos bíblicos. Êxodo capítulo 33 e versículo número 15. Precisamos da direção de Deus. Sim, precisamos, nós que somos crentes, da presença e da direção de Deus. Aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus, a própria nova natureza gerada em nós, sente essa necessidade. E tem um versículo que é talvez chave para isso aí. Que, querido, não dá para a gente se guiar sozinho. A gente não conhece o futuro. A gente não sabe de tudo nem comanda o mundo. Então é por isso a necessidade de estar na dependência de Deus, debaixo do senhorio de Cristo, e depender não só da presença, mas também da direção dele. Olha, 33 e verso 15, diz assim a palavra de Deus. Então disse-lhes, é Moisés falando, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Só rapidamente feito um resumo, sobre esse texto, o Mar Vermelho já tinha sido aberto. Vê que coisa linda para colocar no currículo de um grande líder. Deus já tinha dado várias vitórias a Israel. Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, tu vai andando. Tem uma coluna de nuvem que é colocada durante o dia, trazendo sombra. O povo, estou dando as condições necessárias. Durante a noite, uma coluna de fogo que ilumina, que guia e que aquece. Então Deus colocou a nuvem, Deus colocou o fogo à disposição de Moisés. E Deus ainda colocou um anjo à disposição também de Moisés, para ir na frente, guiando, protegendo. Quer dizer, quem não queria ter tudo isso à sua disposição? Ter um ser celestial à sua disposição, ter uma coluna de nuvem durante o dia, durante a noite, o fogo para guiar, para iluminar, Deus dando o maior cuidado, trabalhando com o maior cuidado. Mas Moisés percebeu que tudo isso é bom e necessário. Mas Moisés disse, está tudo bem, Senhor. Isso que o Senhor está me dando é excelente. Agora, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Porque a presença de Deus supre todas as nossas necessidades. Pode a gente não ter nada, faltar tudo. Mas quando o Espírito Santo de Deus chega com a presença soberana dele nas nossas vidas, o ambiente muda, a alegria chega. É isso que justamente Moisés está dizendo. Eu quero a tua presença. É melhor do que qualquer anjo. Eu quero a tua presença. É melhor do que qualquer coluna de fogo, do que qualquer nuvem que nos acompanhe, do que qualquer vitória que a gente teve lá no passado. Melhor do que ver o Mar Vermelho sendo aberto e os carros de Faraó sendo destruídos depois pelas águas. Melhor do que isso é a tua presença. Ô querido irmão em Cristo Jesus, a presença de Deus é tão boa na vida da gente. Busca a presença dele. Você está percebendo o que Moisés está dizendo aqui, quando a gente faz uma análise no texto? Tem tanta gente querendo ver o Mar Vermelho sendo aberto, ver os inimigos sendo destruídos, ver as águas rolando, ver aquele milagre imenso acontecendo. Moisés está dizendo, tudo isso é bom. Tudo isso Deus faz isso e faz muito mais do que isso. Mas o melhor de tudo, superior a qualquer mar que se abre, a qualquer carro do inimigo que se quebra, chama-se a presença. Tua presença é melhor. Melhor do que qualquer anjo, Gabriel, seja lá qual for,
mas melhor do que chama-se a presença de Deus. Quer vencer a ansiedade? Quer descansar em Deus? Meu querido, busca a presença. Aí você deve estar perguntando, como é que eu faço isso? Através da oração. Você sabia que a oração é terapêutico também? Através da oração, através da leitura e da meditação da palavra de Deus, através de uma vida justa, de estar descansando no Senhor, de saber que Ele está cuidando, que Ele está comandando. E quando a gente sente, falando para você que sente a presença de Deus, talvez esteja sentindo aí na sua casa essa presença gloriosa, que muda justamente o ambiente, que renova a nossa mente, que renova a nossa saúde, alegra o nosso coração, que até muitas vezes as pessoas não conseguem entender como é isso. Não entendem mesmo, tem que aceitar Jesus para entender que a presença é a melhor coisa que a gente tem. Então, quer suprir as necessidades espirituais? Faz feito Moisés. Tudo bem, quero a presença. É melhor do que qualquer milagre. É melhor do que qualquer coisa que o Senhor possa fazer por mim. Eu quero o Senhor comigo. Busque e você vai ver como é bom servir e adorar a Deus. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Agora nós temos mais um subitem para a gente trabalhar. Nós trabalhamos justamente a questão da presença e da direção. Agora vamos trabalhar a necessidade do Espírito Santo de Deus. Eu quero abrir o texto bíblico com você. Na lição esse texto não se encontra, mas o objetivo da escola dominical é estar sempre acrescentando informações novas através, é claro, do texto bíblico. Capítulo 14 do Evangelho de João e o versículo número 17. A necessidade do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho a gente termina, mas nada melhor do que falar de necessidades, dizendo que a gente precisa de uma comunhão mais íntima com o Santo Espírito. Capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vocês. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Querido irmão em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o selo, né? É a garantia que nós somos crentes. Romanos capítulo 8 diz justamente isso. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é crente. O Espírito que está lá dentro, que o mundo não conhece, não pode conhecer, não pode ver, mas Jesus está dizendo, está na igreja. Você na igreja, o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Ah, eu estou sozinho nesse hospital. O Espírito Santo de Deus está aí com você. Estou sozinho dentro de casa, porque os filhos casaram, foi todo mundo. O Espírito Santo de Deus está dentro da tua casa, está aí com você, esse Santo Espírito. Mas se ele já está aqui dentro, existe necessidade de mais alguma coisa? Sim, necessidade dos dons do Espírito Santo. Deixa eu ir mais um pouquinho adiante, meu querido irmão em Cristo Jesus. Necessidade do batismo com o Espírito Santo. É bíblico. Atos dos Apóstolos, está lá, capítulo 1 e o capítulo 2. Jesus de Nazaré batiza com o Espírito Santo. Recebeu ainda não? Continua buscando. E joga nos pés de Cristo. Chega diante dele, vai pedindo, vai clamando, vai rogando. Deus pode fazer. Não é que ele ainda faz, né? Ele faz ainda. Está com essa necessidade? Ele pode suprir tua necessidade até mesmo hoje. Está precisando dos dons espirituais? Ou outra necessidade? Necessidade de vivenciar os dons espirituais. Peça a Deus, a Bíblia diz, escolhei com zelo os melhores dons. Escolha, se joga os pés de Cristo, vá buscando. Então, a gente tem necessidade do batismo, tem necessidade da renovação espiritual, necessidade dos dons espirituais para ser usado
mais por Deus, para o benefício da igreja e para que almas que estão lá fora, escravizadas pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, para que essas cadeias sejam quebradas. E Deus tem soldados, viu? Seus servos de Deus preparados são soldados de Deus para pregar o evangelho. Para quem está preso lá nas drogas, no mundão, Jesus liberta. São necessidades. Está precisando de uma direção do Espírito Santo, é outra necessidade. Então Jesus está para suprir aqui tuas necessidades espirituais. Vamos resumir a lição. Nosso tempo já terminou, mas é tão bom falar desse assunto, né? Como é bom. O autor da lição, achei magistral, eu acredito que você vai concordar com isso que eu estou dizendo também aqui a você nessa manhã de domingo. Ele não trabalhou somente carro, chave, essas coisas, né? Porque tem tanta gente atrás de só bens materiais. Meu querido, tudo passa. Você pode ficar ansioso como for para... Eu sei que você precisa, eu preciso, nós precisamos. Mas existem necessidades maiores na nossa vida. O restante Deus dá, Deus cumpre, Deus atende. Se for a vontade dele, ele vai fazer. Mas há necessidades espirituais. Para quem não é crente, ou melhor, não aceitou Jesus, não teve um encontro pessoal, quer suprir a necessidade hoje, procura a igreja evangélica com o irmão que estiver mais perto de você. Ele vai salvar a tua vida, perdoar teus pecados. É crente, está precisando de quê? Quero lançar essa pergunta para você. O que é mais importante, é a presença ou o milagre? Moisés está dizendo, foi muito bonito ver aquele mar sendo aberto. Foi muito bonito os carros de Faraó simplesmente se acabando. Tu me deu vitória, mas tua presença é melhor do que tudo isso. Então busca a presença de Deus e Ele vai suprir as tuas necessidades. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Hoje nós aprendemos e reforçamos ainda mais o ensinamento bíblico da provisão de Deus sobre as nossas necessidades. Necessidades básicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Então vamos, neste momento, agradecer ao Senhor essa lição tão maravilhosa que foi ministrada a nosso coração pelo seu servo, o seu Santo Espírito, ministrando aos nossos corações por meio do seu servo. Vamos continuar nesse momento adorando ao Senhor e vamos adorar agora orando ao nosso Pai Celestial. Feche seus olhos se você puder e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Ó Senhor, que lição maravilhosa, nós aprendemos sobre a tua provisão, ó Deus. Tu és aquele que provê as nossas necessidades básicas, emocionais e espirituais. E se neste dia, Senhor, os teus filhos estão precisando, ó Deus, terem as suas necessidades, seja física, emocional ou espiritual, Senhor, sanadas, neste momento que o teu Santo Espírito administre, Senhor, saúde, provê, Senhor, o necessário para a glória e louvor do teu nome. Queremos pedir, Senhor, uma bênção em favor de todos aqueles que foram alcançados através desta programação. Uma bênção, ó Deus, em favor do nosso pastor presidente, evangelista Sonivaldo, Pai, e toda a equipe da Rede Brasil. Que a tua mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, agradecemos ao Senhor a audiência e não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos novamente aprendendo a palavra do Senhor, isto é, se o Senhor Jesus não voltar, porque o esperamos a qualquer momento. E você que está nos acompanhando, não desligue a sua TV, há uma programação especial preparada para você e sua família, que com toda a certeza produzirão crescimento e amadurecimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje, para todos sempre. Amém.